E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeiras, de faias, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a Arã, a arca de Deus, e a segurou, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudente, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez. E temeu Davi ao Senhor naqueles dias e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros e cevados. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levaram Davi toda Israel a casa da arca do Senhor, com júbilo, ao som das trombetas. Amém? Que você preste bastante atenção. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar hoje aqui. Primeiro, vamos entender um pouquinho do que se trata. Nós estamos lendo aqui sobre uma arca. E essa arca, ela tem por nome a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, como o nome já diz, é uma aliança de Deus para com o seu povo, o povo hebreu, o povo de Israel. Aqueles que vieram do Egito, aqueles que vieram do Egito. A Arca da Aliança era um caixote de madeira. A Bíblia diz que a madeira era uma madeira boa. E Deus deu uma ordem a Moisés que chamasse os filhos de Arão, especificamente um deles chamado Bezaleel, que era
e que construísse esta arca. Esta arca, ela foi construída por Bezaleel, mas a orientação foi dada por Deus, inclusive até as suas medidas. Por quê? Porque esta arca, apesar de ser feita de madeira, ela teria um significado muito grande na vida dos hebreus ou na vida de Israel. Então observa algumas coisas que eu trouxe para nós meditarmos aqui. A arca da aliança, ela representava para os hebreus a presença de Deus no meio deles. A presença de Deus era representada através da arca da aliança, ou seja, Deus está dizendo: quero criar no meio de vocês um palpável, que vocês vejam, que vocês enxergam, e vocês vão colocar no santuário, na igreja. A igreja é um tabernáculo, quase não sai o nome aqui, né? Construído de panos. Se você ver o Êxodo, você vai entender como era feito o tabernáculo. Por essa razão, a igreja tinha uma divisão que dividia também com uma cortina, e era um lugar chamado Santo dos Santos, e era ali dentro que aquela arca ficava. A presença de Deus. Observa que quando Deus ordena que Moisés construa a casa do Senhor, ele dá a sua posição geográfica, e ele diz: eu quero que o tabernáculo esteja no centro do arraial. Por quê? Por que Deus está dizendo isso? Porque Ele está dizendo: eu quero ter, eu preciso ter na vida daquele que me serve, né, a primazia de estar no centro do seu convívio, do seu eu, da sua pessoa. É por isso que em nosso corpo a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele habita em nosso coração. A morada do Espírito Santo é o nosso coração, ou seja, no centro da nossa vida. Então observa que Deus quer, Deus exige de nós, Deus exige de nós pela sua presença em nossa vida, em nosso convívio. E é exatamente isso que a igreja do século XXI está tendo. Você olhar os bancos da igreja vazio aqui hoje, eu lhe pergunto: a igreja aqui de São Félix está dando primazia à vontade de Deus, à presença de Deus, à arca da aliança? Sim ou não? Se tivesse, estava todo mundo aqui. Ah, pastor, mas eu tenho ocupação tal, ocupação B, ocupação C. Se der primazia, a ocupação fica e a presença de Deus, ela permanece. Glória a Deus. É claro que nós entendemos, a gente que é ser humano entende, porque a gente passa por isso também. Mas nós não estamos tratando de algo que eu entenda e que você entenda. Nós estamos tratando de algo que Deus quer que nós vivamos. Não é um pedido, não é uma ideia, não é uma exclamação. É uma ordem de Deus. Que a sua presença tenha primazia sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida. Quando eu falo as nossas, eu incluo vocês. Que Ele esteja no centro das nossas vidas. Aleluia.
Então a arca representa a presença de Deus. Hoje não precisa mais de uma arca física aqui de madeira. O Espírito Santo, ele já habita em nós. Depois da morte de Cristo e o véu separado, rasgado do templo, a igreja passa a ter uma liberdade que Israel não tinha. Os hebreus não tinham o contato com a arca. Só o sumo sacerdote tinha contato ao lugar santo dos céus. Isso pode ficar no outro culto, porque era muito sério, irmãos, aquilo ali. O sumo sacerdote tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, porque ele tinha a certeza que entrava no lugar santo do céu, mas ele não tinha que voltar. Precisava ter um chocalho pendurado sobre a sua cintura, e ele precisava se movimentar para quem estivesse de fora dizer: o sacerdote ainda está vivo. Porque se ele calasse, tinha que ser puxado por uma corda, porque ninguém podia entrar lá. Para você ver o grau de santidade exigida por Deus. E o que tem de crente banalizando a santidade em Deus, misturando santidade com promiscuidade, misturando santidade com o que é profano, o pecado, levando as coisas de qualquer jeito, na brincadeira, não está no gibi. Isaías, ele olha para o céu quando ele está depois da morte do rei Uzias, e ele diz: eu vi o Senhor. E quando ele vê o Senhor, aí ele contempla o grau de santidade que o Senhor vive. Ele diz: olha, ele estava em um alto e sublime trono, os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Ele diz: com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo. Olha o grau de santidade. Santo, 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 Santo. Ele está dizendo: nos céus tem um coral de anjos que não param de clamar, dizendo que Ele é santo, que Jesus é santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém, quantas pessoas é? Ninguém verá o Senhor. Paulo diz: Deus, temos que ser santo, porque Ele também é santo. Aquele que nos chamou, Ele é santo. Ah, meu irmão, as coisas com Deus não é brincadeira. Você pode até estar brincando, mas com Deus não é brincadeira. Então observa, a arca representa a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus. Representada aqui uma arca. Nós vamos estudar aqui sobre ela. Hoje, a presença de Deus não está mais representada numa arca. Depois da separação do véu, o sacerdote tinha acesso na cruz do Calvário, através da morte de Cristo. Aquele véu foi rasgado, e isso deu a mim e a você, na nossa plenitude do tempo, o acesso direto ao nosso Deus que é santo. Agora, pastor Roberto Xavier, nós viemos para uma igreja de um Deus santo e não ocupamos a santidade exigida por Ele. Se fosse no templo dos sumos sacerdotes, não saía do santuário, não saía daqui, ficava aqui mesmo. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o grau de santidade que Deus exige de nós. Tem muitas pessoas brincando com isso, brincando de ser crente. Hoje está aqui, amanhã está tomando um gole ali na praia, daqui a pouco está dando glória a Deus aqui, daqui a pouco está sacudindo os esqueletos aí debaixo de um pique qualquer.
desse aí através de um som, né? Dos nossos amigos tocadores aí. E isso nós temos que prestar bastante atenção. Deixa eu falar outra coisa para a igreja. A arca é um baú. Quem sabe o que é um baú, irmão? Eu quero aqui desenhar um pouco a arca para você. É um baú. Quem é do tempo do baú aqui? Já viu o baú, irmã Raimundo Roseiro? Um baú para colocar comida, roupa, né? A arca era um baú. Ela tinha as suas medidas. Agora não é um baú qualquer. A Bíblia vai dizer que era um baú revestido de ouro, né? Revestido por dentro e por fora de ouro. Tinha 1 metro e 10 de comprimento, olha o tamanho, 1 metro e 10, e 1 metro e meio de largura, e a altura também tinha 1 metro e meio. Esse texto está lá no Êxodo, capítulo 25, versículo 15, o versículo 10 e o versículo de número 11. Vamos ver se a Eva ajuda nós aqui, para você ver essas 25, 10, 11. Eu não estou conseguindo ler daí, viu, irmã? Os irmãos não conseguem ler daí? Não. Eu não estou lendo por causa daquela cor, né? Então vamos ler na Bíblia? Êxodo 25, 10, 11. Um crente, procura para nós aí, bom de Bíblia. Rapidinho, vai. Não, né? Tu consegue? Também fará uma arca de madeira de centímetros. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Está vendo aí? Essa arca era coberta de. Ela era de ouro e tinha 2 querubins. Eram dois anjos desenhados, um virado para o outro. Eles ficavam assim, com as asas abertas, fazendo a segurança da arca. Tá? 2 querubins. Está lá no Êxodo 25, 17 e 20. Dentro da arca tinha as tábuas do mandamento, o jarro de maná e a vara de Arão, aquela que brotou, né? É o que tem guardado dentro da arca. Os caras estão procurando ela até hoje. Vão encontrar, aqui está no céu, né? É a presença dele que levou com ele. Então, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. A arca tem esse caixote, mas que tinha um significado muito grande para o povo de Deus naquela época. Agora observe uma coisa. Essa arca, ela ficou a comando dos sacerdotes. E essa arca, ela esteve por muito tempo ali na igreja de Siló. E o sacerdote Eli cuidou dela por muito tempo. Agora a Bíblia vai dizer que Eli fica velho. Está na Bíblia que Eli fica velho. Junto com a sua velhice vem a cegueira. E os filhos de Eli crescem e começam a usurpar a igreja de Deus. Eles não ajudavam, eles usurpavam. Segundo a Bíblia, quando o crente ia para a igreja, sacrificava a Deus, eles estavam ali, profanando o templo, se prostituindo e comendo das gorduras do altar, até de forma pecaminosa. Israel está vivendo uma decadência espiritual. Irmãos, observa que quando eu falo de decadência, eu fico um pouco apreensivo, viu, Deus?
porque quando eu falo de decadência espiritual em Israel, eu volto por dias de hoje. Viu, Roberto? Quando eu falo de decadência espiritual, Cássio, em Israel, eu vejo a igreja do dia de hoje. O que é a igreja de hoje? Uma igreja fria, uma igreja preguiçosa, uma igreja pecaminosa, uma igreja carnal, e o espírito. Você vê aqui, vocês estão contemplando. Você vê o nível dos cultos hoje, como nós estamos vivendo os cultos de hoje. A liturgia está perdendo a graça, porque o que traz a motivação espiritual para a vida do crente é a presença de Deus. Será que Deus vai ter que mandar fazer outra arca para colocar no meio da igreja? O Espírito Santo que paira em nós, que habita em nós, será que não está sendo mais suficiente para aquecer o coração frio? Para trazer a presença de Deus à vida de um crente, de um irmão, convencer o pecador do seu pecado? Nós estamos aqui profetizando, dizendo: ei irmão, ei, Satanás quer destruir a tua vida. O cara está ouvindo dizendo: Satanás quer destruir a minha vida, mas eu não estou nem aí para isso. Irmão, se morrer sem Cristo é uma vida eterna sem Ele, é inferno. Eu não estou nem aí. Deus me livre de ir para o inferno, mas se converter também, Deus me livre. Vou para o inferno assim mesmo. São escolhas. A igreja de Israel está vivendo uma decadência. E observa, aí vem quando uma igreja está fria, quando uma igreja está longe de Deus, está longe dos propósitos do Senhor, o que vem sobre ela? As consequências. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que todo pecado ele tem o seu salário. O apóstolo Paulo diz que o pecado tem seu salário, a consequência chega, a conta chega. E observa, uma guerra se levanta contra Israel. No capítulo 4 do 1 Samuel, agora é 1 Samuel, chega uma guerra para Israel, né? Israel vai à guerra. Israel vai à guerra. Deixa que Deus está com ele, que eles vão vencer. Ah, eu sou crente, nós nunca perdemos. Olha o nosso histórico, olha quando nós saímos do Egito, nós nunca tínhamos pegado uma faca, mas Deus nos deu a vitória. Olha que nós estávamos e Deus nos abençoou. Ah, o nosso pastor Moisés estava conosco, o nosso pastor José. Ah, em Jericó, o que aconteceu em Jericó? Deus nos deu a vitória. Então, crente, o tempo passa, o povo peca e está dizendo: Deus está comigo. Mas quando foi para a guerra, aí o negócio mudou, o trem mudou. Capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4, diz assim: me achei para mim. Capítulo 4, 1 Samuel. Não é lá mesmo, filho, lá onde tu está. Está lá. 4 do 1 Samuel. Pode descer. Aí. Viu? Observa que veio a palavra de Samuel a todo Israel, que saiu um encontro, uma peleja. Sabe quem eram os inimigos? Os filisteus. Interessante, pastor Roberto, que os filisteus são aqueles mesmos elementos ali da faixa de Gaza. Viu? Estão lutando contra Israel até hoje. Até hoje eles não desistiram. Apanha, morre, mas não desiste. Então ele sai à guerra. Eu só quero mostrar um negócio aqui para vocês. Parece que é o capítulo versículo de número 3 desse texto aí. É porque eu estou sem óculos, irmãos, a recém está mostrando ali. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor? Porque lá na guerra eles apanharam lá e morreram. Aí voltam para o arraial e dizem: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus, sendo que sempre o Senhor nos deu vitória? Alguém vai ter a brilhante ideia: é porque a arca, que é a arca que eu falei aqui, o que a arca representa? É porque
carregando a presença de Deus nas costas. Vamos buscar, traz para o meio do arraial. Para aqueles que estavam lutando, irmãos, o texto vai dizer aí, eu não vou ficar lendo aqui para os irmãos, você pode ler em casa. O texto vai dizer que quando a arca chega no arraial de Israel, foi como se desse assim um estimulante vitamínico para cada um soldado ali. E eles deram um grito tão grande que tremeram as pernas dos filisteus. E eles disseram: e agora? O que foi que chegou ali no arraial? Alguém disse: a arca da aliança. Os filisteus sabiam que era a arca da aliança. Ele disse: pois agora foi que o bicho pegou. Porque esse Deus deles aí, olha, os filisteus sabiam. Esse Deus deles aí não tem quem possa. Lutar com eles é fácil, mas quando Deus deles está lutando por eles, não tem quem possa. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para você. Lutar com você, Satanás acha fácil. Agora você tem mais Deus, ou você é revestido da graça de Deus, ou você chega à presença de Deus, não há barreiras que te parem, porque Deus é quem luta por você. Glória a Deus. Aprenda isso, irmãos. Aprenda isso. Aí eles acharam que o simples fato deles ter levado a arca para o meio do arraial ia resolver o problema. Aí Deus foi e deixou matar um montão. É muitos. É mais de 30 mil homens caíram naquele dia. Foram mortos ali. Voltam correndo um e diz: pastor era ali, pastor, caiu mais de 30 mil homens no arraial. Os filisteus passaram por cima de Israel. E ele diz: meu Deus, os teus 2 filhos que estavam lá como pastores desobedientes também foram levados à espada. Ele disse: meu Deus. E a arca, a presença do Senhor, foi tomada pelos filisteus. Aí ele disse: agora eu não suporto. Perder gente ainda dá, perder meus filhos ainda dá. Olha o tanto que o pastor sabia. Mas perder a presença de Deus é um desastre. Irmão, escuta o que eu estou dizendo aqui para você. Você pode perder carro, você pode perder patrimônio, você pode gastar dinheiro que você não vai gastar aqui. Você pode perder filho, você pode perder esposa, você pode perder aquilo que você acha mais sagrado para você. Mas nunca queira perder, irmão, a presença de Deus na tua vida. Glória a Deus. Nunca queira perder a presença de Deus nas nossas vidas, porque sem Ele nós não somos nada. Quando diz a arca foi tomada, o pastor, o sacerdote leva um susto tão grande. Eu creio que ele se joga para trás daquela cadeira, e o texto diz que a cadeira cai, ele quebra o pescoço, ele morre. A sua nora que escuta a conversa, ela estava gestante, e no mesmo instante ela sente as dores de parto e começa a dar a luz do filho. Filho esse, parto esse, que tira a sua própria vida. E as parteiras dizendo: olha, teu menino está nascendo, mas mesmo assim ela desfaleceu e morreu. E colocaram o nome Icabod. Foi-se a glória de Israel. Olha a situação, irmãos. E eu vejo isso com muita tristeza, porque só está faltando Icabod nascer nos nossos dias. Não tem mais brilho, não tem mais presença do Espírito Santo, não tem mais oração. Irmão, nós vamos orar. A gente vai orar, a gente escuta 1, 2 irmãos orando. Você escuta até o respirar. Assim, 3 horas. Né? Então, irmãos, nós temos que. Parece que a glória foi. Agora observe, irmãos. Os filisteus pegaram a arca. Eu falei que os filisteus pegaram a arca e levaram, colocaram na casa do seu Deus, do seu Dagon.
série de coisas. Deus vai trabalhando contra os filisteus, vai punindo eles, porque aí é Deus trabalhando, não é mais o homem no seu pecado, é Deus trabalhando. Os filisteus dizem: não vamos mandar essa arca para frente, e eles vão passando por aquelas 5 cidades filisteias, a faixa de Gaza. Hoje são 5 cidades ali naquela faixa. Eles passam por aquele território todinho e dizem: não dá para nós, vamos mandar isso aqui embora. Deus vai ferindo eles no contexto histórico. Manda embora. Esta arca, ela chega na casa de um crente. O nome dele era Abinadab. Vamos ver bem aqui, o crente. Aí, isso aí. 7, versículo 2. A igreja está vendo aí? Lê para mim, estou na igreja, 2, 3. A igreja está lendo? Não, né? Não está lendo. É por causa da tinta hoje? Tá. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Quantos anos? 20. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Quantos anos de prova? Israel? 20 anos. 20 anos a arca na casa de Abinadab. Era para ser um sacerdote. Era para ministrar o culto. Aí está dizendo: e 20 anos lamentava toda a casa de Israel. Olha aí, ó, a mão de Deus. 20 anos de prova. A presença está lá. Ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você tem contato toda vez que tu vem na casa do Senhor com a presença dele. Às vezes tu fala aqui mesmo, aos trancos e barrancos: louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Mas ele não muda. Isso não é o suficiente para mudar a tua história. Sabe por quê? Porque o segredo, irmão, da verdadeira mudança e da bênção de Deus na nossa vida está lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem a mudança. Se humilhar. Primeiro o quê? Se humilhar. Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 29 a 30: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Olha onde vem a humildade. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, ora, se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus, está na igreja, mas o coração não é convertido. Quer ver se tu vê o crente convertido? Deixa o pastor pedir uma oferta. Eu que vou dar oferta para esse pastor que está rico. E que o povo pensa que pastor. Eu que vou sustentar pastor ladrão. E aí você descarrega no pastor aquilo que o Senhor te pediu. E ele estava dizendo: rapaz, eu ia até abrir hoje uma janelinha do céu para te abençoar. Mas o teu coração não é convertido. Por causa disso, cadeado na janela. E você acha que está fazendo um futuro melhor. Tem crente que acha que vive essa vida e está em vantagem diante de Deus. E a mão de Deus ensina. 20 anos. Tem crente que já tem mais. 40 anos. 50 anos. Morre e não prospera. Por quê?
porque a mão de Deus está sobre ele. A presença está dentro. É crente, pastor? Pai, Senhor, irmão. Pai, Senhor, é crente. Quantos anos, irmão? 60 de crente. Oh, glória a Deus. E a vida, irmão? Teve mudança? E os milagres de Deus na tua vida, irmão? Tem crente que não tem um milagre para contar, irmão. Só tem desgraça. Tem uns que até se acham que tem uns que tem uma desgraça maior que a outra. 20 anos a presença na casa do irmão Abinadab. Abinadab pega a presença, coloca lá no cantinho da sala, cobre com um pano, tira o brilho da presença, não presta culto, e Israel sofre. 20 anos. Davi assume o reinado, ele diz: eu vou buscar a arca para cá. Davi conhecia tudo isso aqui. Davi sabia da importância da arca para o seu reinado. E ele diz: eu vou buscar. Agora Davi foi buscar a presença de Deus, irmãos, de qualquer jeito. Empolgação. Vou buscar. Presença de Deus, vou buscar. Faz um carro de boi novinho. Opa, Deus se agrada. Novinho. Vamos buscar. Pega todo mundo. Pega tocador. Pega. Esqueceu. Esqueceu de ler a Bíblia. Planejou tudo, mas esqueceu de viver o que está na Bíblia. E a Bíblia diz que a arca não podia ser carregada se não fosse nos ombros dos levitas. Eu falei que a presença de Deus não podia ser carregada senão nos ombros. Tem crente tentando terceirizar a salvação. Lá do sacrifício de Abraão, quando ele chega ao pé do Monte Moriá, a Bíblia diz que Abraão ia levando ali jumento, 2 servos, um filho e mais lenha, fogo. Só faltou ali cordeiro, não foi? E quando Abraão chega no pé do monte, o que ele diz para o jumento e para o servo? Fica aí, jumento, fica aí, servo. Agora eu vou entrar na igreja. Isso é meu. Tem crente tentando terceirizar. Parei, irmão, parei. Eu quero muita presença de Deus, mas tu carrega ela para mim, que eu quero ser livre. Jesus diz: se alguém quiser seguir após mim, faz o quê? Jesus disse: se alguém quiser seguir após mim, faz o quê? Primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e depois siga-me. Quem tem que carregar a cruz? Quem tem que carregar a minha cruz? Você quer dividir comigo a cruz? Às vezes a gente vai dividindo, né? Esse dividido é errado. Cada um leva a sua. A gente vai se ajudando, nos motivando. Bora, irmão! Força, irmão! Mas, pastor, eu não estou aguentando mais. Quem falou que era fácil? A Bíblia diz que apertado ou estreito, apertado é o caminho e a porta é estreita. O salmista diz no Salmo 23: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Quem te fala? Ah, mas eu venho para o culto domingo, porque domingo é bom. Domingo aqui é só bênção. Levanta a mão, receba aí. Eu vou profetizar na tua vida. Deus vai te encher. Como é que Deus vai te encher? Tu não abre a boca. A profecia é mentira. Quando tu vai comer na Maria Batista e leva o garfo à boca, o que tu faz com a boca? Para poder botar comida. Abre. Se tu permanecer com a boca fechada, tu vai conseguir comer?
Mas do mesmo jeito, então dizer Jesus. A presença dele está aqui, mas tu não abre a boca, como é que tu volta cheio? Aí tu vem e volta vazio. Abre a boca aí, irmão, faz assim. Vamos lá, toda a igreja, ver se sobrou para a irmã Maria Roseira abriu, mas tampou com a mão. É boca aberta. Agora, pastor, quando eu vou na casa da vizinha, aí minha boca é errada. Lá eu falo mesmo, porque eu não sou baú, eu não estou para aqui para guardar nada, então eu solto tudo. Não mexa comigo, não mexa com meus filhos, não mexa comigo. Tá certo? Eles aprendem de mim que eu sou manso e humilde. Eu sou crente, mas o meu facão não é, tá certo? Aprenda de mim que eu sou manso e humilde. E isso te tira as bênçãos da presença de Deus. 20 anos, Israel sofrendo. 20 anos. O sacrifício de Davi deu errado. Por quê? Porque não observou a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer ser abençoado por Deus? Observe as Escrituras. Leia ela. Coma ela. Viva dela. Se direcione por ela. Caminhe por ela. Aproveite ela. Durma com ela. Acorda com ela. Mas não abandone a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não abandone. A Bíblia Sagrada é o GPS da vida do crente. É o GPS da vida do crente. Aí observa uma coisa. Davi disse assim: não é desse jeito. Nós temos que corrigir essa forma de trazer. Pega a presença de Deus e coloca na casa do Obed-Edom. Obed-Edom era outro crente. Lá na roça, irmã Maria, pobrezinho, casa simples, de taipa, pau a pique, chão batido. Quem já viu casa assim? Eu já morei em casa assim. Mas quando Davi disse, ele é Obed-Edom, eu preciso deixar. Ele disse, rapaz, que honra. Tu vai deixar o que aqui na minha casa? Essa simples casa, receber. Eu vou deixar aqui. Aonde é que eu guardo? Me dá um quartinho aí para me colocar. Não, que quartinho o quê? Você coloca como móvel principal da sala de estar da minha casa. E a Bíblia está dizendo aqui que Obed-Edom cuidava da presença, abria a janela para o sol entrar e brilhar o ouro da presença. Aleluia! E no final de 3 meses, observa o resultado. Só bastou 3 meses. E abençoou Deus a casa de Obed-Edom. 20 anos na casa do outro, nada. 3 meses na casa de um crente. Pensou em cuidar da presença, a vida dele mudou. A vida dele mudou. Agora eu fico observando. O Obed-Edom era pobrezinho, aí Deus abençoa ele. Ele conquista o que não tem. Aí chega Davi lá, que a notícia chegou. Porque é o seguinte, o que mais tem é fofoqueiro olhando a tua vida. E principalmente se tu quiser fazer uma coisa prestar de valor. Irmão, se tu se propuser, a ser um homem diferente, pode saber que a perseguição vem de todo lado. Não, a partir de hoje eu sou um crente, sou santo. Pronto, pode esperar. Daqui a pouco ele diz, só quer ser santinho. Vamos ver até onde ele cai. Eu preguei aqui na última terça sobre Daniel, não foi? Os amigos que destruíram ele, armaram contra ele. Está vendo? Por quê? Porque se propôs a viver uma vida de integridade diante de Deus. Davi volta, Davi consulta a palavra e diz, eu errei aqui. A presença de Deus tem que vir sobre os ombros. A cruz tem que ser carregada por nós mesmos. Vamos buscar. Aí ele chega lá na casa do Obed-Edom, 3 meses depois, casa. Obed-Edom, eu vim buscar aqui a presença, estou precisando dela lá. Senhor, mais Davi, meu senhor, rei de Israel, tu vai tirar da minha casa essa presença tão.
Deus abençoou a minha vida, a minha história mudou. Davi disse, mas está bom, perdedor, já abençoou. Agora fica com as bênçãos, vou levar ela mais para cima um pouquinho, porque eu preciso dela também. Nosso desafio é grande e nós precisamos do Senhor, da presença dele também aqui. Então fica aí, que Deus que nada, tu vai tirar ela daqui, eu vou junto. E as tuas coisas, ó perdedor, teu gado, tua... Não, fica aí, rapaz. Eu não posso viver sem a presença de Deus na minha vida. Ele aprendeu ligeiro. Ele aprendeu que a bênção de Deus na vida dele foi por causa da presença de Deus. Aí tem gente, irmão, que é até abençoado por Deus. Deus abençoou, aí ele abandona Deus para viver com a bênção que Deus deu. Aí ela acaba. Aí ele fica, mas eu era assim, mas eu tinha isso, mas eu tinha aquilo. E não tem mais porquê, irmão. Porque tu abandonou o dom da bênção. E o dom da bênção te puniu. Você sabia que o próprio Deus ele dá e tira? Lembra de Jó? Deus foi lá e permitiu que o diabo toca lá, toca nele, tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo. Então observe, irmãos, o Obed-Edom, ele acompanha. Eu encontro aqui alguns textos, lá no livro de Crônicas, Primeiras Crônicas, aonde o Obed-Edom ele se torna, primeiro, ele se torna porteiro da igreja. O fazendeiro agora está sendo porteiro da igreja. Está bem, ó, Primeiras Crônicas 15 e 21. Está lá, Davi escolhendo lá os porteiros, está lá o Matias. Eu não vejo porque eu estou sem olhos. O Elifelel, Miqunéias, só nome bonito. E lá quem está lá depois? Obed-Edom. No capítulo 16, versículo 38, olha lá, mais embaixo. E mais Obed-Edom. Davi estava escolhendo agora os porteiros. Olha lá, e mais Obed-Edom. 16, versículo 5, Davi agora está escolhendo músicos. Olha lá quem são os músicos, entre eles quem está lá. Obed-Edom. Está vendo? Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. A presença de Deus é fundamental nas nossas vidas. Coloque-se de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O próprio rei Davi, ele chega a um momento da sua vida, mesmo diante da sua vida pecaminosa, dos seus erros cometidos. E ele está diante de um desafio. E o próprio Deus o desafia, dizendo: olha, tu escolhe aí o teu castigo. Escolhe o teu castigo. E o próprio Davi vai dizer: Senhor, tu pode tirar de mim tudo. Tu pode me castigar como tu quiseres. Mas eu prefiro estar na tua presença, porque eu sei que o mesmo Deus rígido que tu és misericordioso para perdoar. Aí o salmista vai dizer: pode tirar riqueza, pode tirar fama, pode tirar reinado, tira tudo, mas não retires de mim a tua presença. Você está entendendo o segredo aqui, irmãos? Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer chegar? Hoje você não precisa descarregar o baú da arca, né? É só um símbolo. Hoje você transporta o próprio Cristo em tríplice pessoa: Pai, Filho e o Consolador, que é o Espírito Santo. Esse habita em
nós. Nosso corpo é morada e tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Está sofrido? Tá, corrija diante do Senhor. No centro da tua vida. Ei, escute isso aqui. Não está dando certo não, pastor. Coloca a arca no centro da tua vida. Coloca Cristo no centro da tua vida. Pastor, estou orando 2 minutos por dia. Ora 1 hora. Jejum. Fale mais com Ele. Diga a Deus, durante esses 20 anos eu não vou perder um culto de ensino. Nem que eu tenha que ir me arrastando. Mas eu quero estar lá, contemplando a tua presença. Não coloque, não terceirize a tua salvação. Não coloque a tua responsabilidade sobre o ombro de ninguém, porque Jesus disse que se tu quiser seguir após Ele, tu tem que se negar e carregar a tua cruz. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Diga a Deus, aqui está a tua morada, Senhor. Diga para Ele, toma posse deste culto, Senhor, da morada. Eu quero que tu tenha primazia na minha vida a partir de hoje. Agora fale como você quiser, ore do seu jeito.